Olá, bem-vindos à terceira aula do Método Tutsa. Hoje nós vamos explorar o conceito de escalas musicais no que diz respeito à escala de característica maior e escala de característica menor. Na música existem dois tipos de escalas apenas. A escala maior, que é a escala natural, que é entregue pela natureza, e a escala menor, que é a escala que altera, entre aspas, a natureza. Como nós explicamos nas aulas anteriores, no teclado nós temos as teclas brancas, que correspondem às notas naturais, que é a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e as teclas pretas correspondem às notas sustenidas e bemóis, que dizem respeito às supostas notas que alteram a escala natural. E elas estão nas teclas pretas, tá? Então nós temos 7 escalas naturais e 5 escalas alteradas, quer dizer, notas, no caso, né? Então, ao total, nós temos 12 notas na escala cromática musical, ok? Assim como temos 12 cores na escala cromática de cores, ok? E também temos 12 números primordiais, ok? Nesse sentido, hoje nós vamos adentrar no mistério do que implica a escala natural maior e a escala natural menor, ok? Então, vamos fazer uma breve introdução sobre o conceito da escala natural, tanto maior quanto menor. Hoje vamos explorar com as escalas musicais maiores e menores, e vamos também demonstrar que não só moldam a música, mas também refletem diferentes escalas de realidade. Correspondência com as escalas de realidade. Bem-vindo à terceira aula do Método Tutsa. Hoje vamos embarcar em uma exploração profunda das escalas musicais maiores e menores e como elas não apenas moldam a música, mas também refletem diferentes escalas de realidade que experienciamos em nossas vidas. Desde tempos ancestrais, a música tem sido uma linguagem universal, capaz de transcender barreiras, culturas e emoções. As escalas musicais, em particular, são estruturas fundamentais que organizam os sons em padrões de harmonia e melodia. A melodia, escalas maiores, são frequentemente associadas a sentimentos de alegria. A harmonia de escalas menores são frequentemente associadas a sentimentos de melancolia e introspecção. Elas criam uma atmosfera de celebração e leveza, ambas. Por outro lado, as escalas que podem corresponder às suas variações, incluindo 3 tipos de menor e 2 tipos de maiores, evocam a euforia ou a alegria ou a expansão, e a menor evoca a introspecção, a melancolia e uma sensação profunda emocional. Então, a escala menor, a característica dela é introspecção, e a escala maior é para fora, né? É a questão de estar extrovertido, de estar aberto, de estar com a conexão com o Sol. Então, digamos assim, que a escala maior ela é solar e a escala menor é lunar, ok? Por outro lado, as escalas, de uma certa forma, mais além da sua função musical, elas se conectam com o conceito mais amplo e filosófico que chamamos de escalas de realidade. Imagine que cada experiência de vida, cada momento emocional, pode ser mapeado em uma dessas escalas. As escalas maiores representam realidades de expansão, crescimento e celebração. Elas são os momentos em que nós nos sentimos no auge, conquistando todos os nossos objetivos e desfrutando das coisas boas da vida. Já as escalas menores simbolizam realidade de introspecção, desafios, transformação interna. São os períodos de autorreflexão e crescimento pessoal, onde enfrentamos dificuldades das mais emergentes possíveis e emergimos de fortes vulcões e tempestades emocionais, aonde sempre saímos mais fortes e sábios. Quer dizer que, como a gente vem já falando, não só no meu trabalho na internet, que as adversidades, as dificuldades da vida nos são muito benéficas.
tendo por esse ponto de vista. Porque é ela que nos ensina. E não um momento de êxtase na qual você galga os seus fins. Esse momento, ele vai te dar uma euforia momentânea, onde provoca, sim, um bem-estar nas tuas células, elas vibram em função dessa sensação, porém, a escala menor, ela te propicia, através da lei do caos, o processo de renovação, ok? Durante esta aula, vamos explorar exemplos práticos de como essas escalas se manifestam tanto na música quanto em nossas vidas. Vamos ouvir trechos de músicas ou de execuções que eu vou executar para vocês, realizar exercícios auditivos e refletir sobre nossas próprias experiências e sensações ouvindo essas escalas, através do exemplo que nós vamos começar a citar agora. E vamos associar isso às características únicas de sonoridade de cada escala. Então, o som de cada escala dessa vai te dar uma sensação sonora. E é essa interpretação que é o grande objetivo do nosso trabalho. É fazer com que você desenvolva uma percepção musical auditiva e que você transfira isso para o neocórtex e para o límbico, associando isso a toda uma estrutura da própria realidade como um todo. Quer dizer, o som, ele vai te permitir ter uma sensação, e o que o som vai te transmitir, se é angústia, se é tristeza, se é euforia, se é alegria, se é êxtase, isso vai refletir diretamente no teu sistema endócrino. Uma vez acontecendo isso, você mentalmente vai aprender a pilotar essa sensação, direcionando ela para tais e tais e tais objetivos a partir do desenvolvimento da nossa técnica. Mas, a princípio, é muito importante desenvolver a prática de ouvir a escala, executá-la no seu piano, ouvi-la e sentir a sensação. É essa sensação que vai te entregar a epifania, ok? Vamos começar agora com a primeira escala, que é a escala maior. A escala maior é composta de 7 notas, e a escala maior, partindo da nota Dó, nós temos as seguintes notas que a natureza nos entrega, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esses são os nomes que nós temos para as notas que fazem parte das teclas brancas do piano. Só que a escala maior, ela tem uma característica simétrica de distância de notas. Então, não existe só escala maior na nota Dó, existe escala maior na nota Ré. A escala maior da nota Ré vai seguir um padrão. Então, vai ter que usar notas pretas para poder entregar a distância de intervalos entre uma nota e outra. Então, a distância obrigatória para nós termos uma escala natural maior, ela nos entrega aqui nas teclas brancas. Ó. Da nota Dó para a nota Ré, nós temos um tom inteiro, porque tem meio tom aqui em cima. Ó. Toda nota que é entre uma tecla branca e outra, e tem uma tecla preta no meio, isso representa que essa tecla preta, ela é o meio tom, ela é a metade desse caminho. Então, o caminho inteiro, ou o tom inteiro, é uma distância entre Dó e Ré. É um tom inteiro, porque tem um meio tom no meio. Então, quando não tem meio tom no meio, quando não tem a tecla preta no meio, é porque não é um tom inteiro, é meio tom. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. De Dó para Ré, um tom. Do primeiro para o segundo grau. Vamos chamar assim de grau agora. Vamos esquecer o nome nota. Vamos pensar em números romanos ou números naturais. Tá? Da nota do primeiro grau, seja lá qual for, do segundo grau, tem que ter um tom inteiro. Do segundo para o terceiro, tem que ter outro tom inteiro. Aí do terceiro para o quarto, tem que ter meio tom. Então nós temos aqui, ó, tom, tom, semitom. Tá? Do primeiro para o segundo grau, um tom. Do segundo para o terceiro grau, um tom também. E do terceiro para o quarto, nós vamos ter meio tom. Do quarto para o quinto, um tom, porque tem uma tecla preta no meio. Do quinto para o sexto, um tom, tem outra tecla preta no meio. Do sexto para o sétimo, também tem um tom, outra tecla preta no meio. E para recomeçarmos a próxima tonalidade, ou próxima oitava, vai ter a necessidade de também ter outra aceleração, mais um meio tom. Então, do terceiro para o quarto grau tem meio tom. Do sétimo para o oitavo grau, que seria a continuidade da próxima oitava, também tem meio tom. Só existem 2 condições onde há meio tom na própria escala natural. É do terceiro para o quarto grau, do sétimo para o oitavo. Ok? Bom,
tomando isso em consideração, nós vamos pensar que se seguirmos essa estrutura, se nós formos mudar isso para a tonalidade de Ré, eu vou ter que seguir a mesma ordem, quer dizer que é tom, 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 tom e meio tom. Então, do Ré para Mi eu tenho um tom, só que eu tenho um problema aqui, ó, do Mi para Fá eu não tenho meio tom, eu vou precisar de um tom, então eu vou ir para a próxima tecla preta, ó. Então eu tenho Mi, eu tenho Fá sustenido aqui, então eu tenho aqui, eu já cumpri, ó, um tom, 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 aí meio tom. Então aqui eu já tenho a minha até o quarto grau já tenho, ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau vai passar a ser a nota Fá sustenido na escala de Ré maior, e do quarto grau da escala de Ré maior é a nota Sol. Aí da Sol para mim eu vou precisar de um tom, eu tenho, do Sol para lá não precisa alterar nada, certo? Tá? Do sexto para o sétimo grau eu também tenho um tom aqui, tá? E daqui para cá eu também vou precisar de mais um tom. Então eu não posso tocar o Dó sustenido, porque do Si para o Dó pela escala natural, ele me dá só meio tom. Então eu vou ter que pular para a próxima tecla preta para poder ter o tom inteiro, como manda a regra. Então eu vou ter Dó sustenido também e depois a próxima oitava, que é o próximo Ré, ok? Então na escala de Ré maior eu tenho dois acidentes. O primeiro acidente no terceiro grau, que é a nota Fá sustenido, e o outro acidente na nota Dó sustenido, que é a escala maior de Ré maior. Ela tem dois sustenidos. Ok? Então, isso obedece toda a estrutura, você vai fazer isso em todas as tonalidades, você vai ver que sempre vai haver toda uma alteração que respeita a própria matemática da parte oculta dessa nota. O fato de ter dois acidentes, no caso, dois sustenidos, dois bemóis, duas alterações para essa escala poder ser maior, ela tem uma associação direta com a cabala de Binar, que é a terceira cabala na descida de Keter. E se nós estamos saindo da Terra e a Terra está afinada em Ré, quando eu for para Yesod, que é a Sefirote da Lua, ela obrigatoriamente também vai ter que seguir essa regra, vai ter que ter um acidente aí, né? Normalmente de Netzach para Tiferet vai ter que ter uma alteração. E isso você vai ver que sonoramente a gente sente esse processo, que é uma coisa mais introspectiva, que é uma provocação. Isso é exemplo de escala maior. Agora nós vamos entrar no exemplo de escala menor. Na escala menor, inclusive todos esses intervalos vai estar no PDF também. Vocês vão baixar a apostila, que vai estar aí nessa aula. Cada aula tem uma apostila relacionada. E vocês também vão ter esse exemplo no livro, que vem junto já com o método, tá? Então vocês vão ter tudo isso escrito para recapitular, ok? Então vamos partir da tonalidade de Dó, ok? Escala menor de Dó. Então, para nós termos uma escala menor, nós vamos ter que alterar duas coisas, a terça e a sétima. Assim como foi na escala de Ré maior. Ela nos entregou a próxima manifestação da existência, tá? Então, o próximo passo para a escala menor, nós vamos ter que ter a terça tem que ser menor e a sétima também. Então, nós vamos ter a seguinte escala. Do Dó para o Ré, do primeiro para o segundo grau, um tom. Do segundo para o terceiro grau, meio tom. Do terceiro para o quarto grau, um tom. Do quarto para o quinto grau, um tom. Do quinto para o sexto, um tom. Do sexto para o sétimo, meio tom. Então, na escala menor, de Dó menor, nós vamos ter duas alterações também, que é o terceiro grau, que é bemolizado, e o sétimo grau também, que é bemolizado. Então, nós vamos ter esse som aqui, ó, do arpejo, né? Aí, nota por nota, seria isso aqui, ó. Essa é a escala de Dó menor, tá? Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó. Essa é a escala menor natural, tá? E você vê que ela é mais melancólica. Olha a maior agora, ó.
menor. Né? Maior. Você vê que há uma diferença, né, de sensação. A maior é assim o acorde, ó, vamos fazer agora a partir de 3 notas como acorde, né, que chamamos de vestimento. Ó. Maior e menor agora. Você vê como muda? É no acorde onde a gente sente mais, né? Maior e menor. A diferença é bem clara, né? Dó maior. A escala de Dó maior. Menor. E maior. A sensação já muda total, né? Já vê aquele sorriso, já fica todo mundo alegre. Aí ficou menor. Ó, já ficou introspectiva. Então é isso. Então nós vamos achar na própria música nos entrega o que é a própria natureza como um todo e a próprios mistérios do universo. Isso, o Tesla já sacou isso. Nietzsche sacava isso. Einstein sacou isso. Isaac Newton, enfim, todas as grandes cabeças pensantes sempre perceberam que a música tem todo o segredo do universo. Tudo, você entende absolutamente tudo e tudo fica muito mais simples e tudo fica muito mais feliz, porque você começa a entender que há uma liberdade muito profunda nesses conhecimentos, mas há necessidade de estudar. Então, recapitulando, escala maior é a escala que tem um tom do primeiro para o segundo grau, do segundo para o terceiro um tom, do terceiro para o quarto meio tom, do quarto para o quinto um tom, do quinto para o sexto um tom, do sexto para o sétimo um tom e do sétimo para a oitava meio tom. Na escala menor, do primeiro para o segundo grau um tom, do segundo grau para o terceiro meio tom, do terceiro para o quarto um tom, do quarto para o quinto um tom, do quinto para o sexto um tom, do sexto para o sétimo grau meio tom, do sétimo para o próximo oitava um tom, ok? Essa é a base. Então eu ensinei a vocês agora como transferir isso para outras tonalidades, como eu fiz ainda há pouco na tonalidade de Ré maior. Eu expliquei para vocês que se a gente respeitar essa estrutura de respeitar um tom, semitom, tom, semitom, você vai poder montar isso em qualquer tonalidade, como eu mostrei na tonalidade de Ré, você vai ter duas notas que alteram. É a nota Dó sustenido e a nota Fá sustenido. Na tonalidade de Mi vai ser 3. E por aí consecutivamente, ok? Aí com os exercícios vocês devem praticar isso em casa com o teclado de vocês para treinar o intelecto. E a matemática musical ela permite abrir novas sinapses na mente humana. Okay? E favorece a memória, favorece todo o trabalho também de abertura de portais e principalmente a liberação da glândula pineal, através desse processo de como eu ensino aqui. Ah, mas todo músico tem a glândula pineal aberta? Não. Só tem a glândula pineal aberta quem alcança níveis de abstração consideráveis para poder ter consciência que nós podemos ativá-la de uma forma totalmente mental, consciencial e almática nessa realidade, ok? Conceito de escalas maiores e menores na existência. Aí, nesta transição de escala, transição entre escalas maiores e menores de realidade. Nesta sessão, vamos explorar como as transições entre escalas maiores e menores podem ser usadas para refletir as transições entre diferentes estados emocionais e experienciais da vida.
Tocaremos em exemplos que começam em uma escala maior e muda para a escala menor ou vice-versa, mostrando como a música pode capturar a complexidade das emoções humanas. Aquilo que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Eu dei exemplo, claro, de uma escala maior. Eu comecei aqui maior, aí na hora de voltar eu volto menor. Voltei menor, estou subindo menor. Voltando maior. Menor. Menor. Maior. Menor. Então você vê que é clara a diferença de sensações, né? Maior, menor. Usando as sétimas, né? Estou usando 4 notas agora ao mesmo tempo. Então isso aqui, quando eu toco assim várias notas simultaneamente, nós chamamos de acorde ou harmonia. A música é dividida em 3 categorias, tá, gente? Anota isso aí. Harmonia, melodia e ritmo. A harmonia é responsável pelas notas que são tocadas simultaneamente, que vão dar roupagem à melodia. A melodia é aquilo que cantamos e a harmonia é o acompanhamento. Então isso aqui é o acompanhamento de Imagine in calm heaven. Isso é o acompanhamento. Sem o acompanhamento fica assim, ó. Imagine in calm heaven. Então fica outra coisa. Com isso aqui dá toda uma roupagem. Só que eu posso usar dezenas de outras possibilidades para isso, entendeu? No outro lugar de tocar Dó maior, eu posso fazer Lá menor, por exemplo. Dó maior está relativa. Imagine and call no heaven. Mudou já tudo, né? Então é isso, a música é essa arte. Então a harmonia, os acordes são responsáveis por dar a roupagem, a melodia é a coluna vertebral e o ritmo é o que faz andar, é o que faz o processo acontecer. O ritmo vai ter uma aula só de ritmo aqui no nosso curso. Mas é muito importante vocês já terem como base que a música e a vida, de uma maneira geral, a consciência, ela se manifesta nesses 3 pilares. Na harmonia, na melodia e no ritmo. Você tendo um ritmo sem uma melodia, a coisa se torna só apenas o viés animal. Você tendo uma melodia sem ritmo, não há melodia, fica só uma nota parada. Porque é o ritmo que dá estabilidade para acontecer melodia. Para poder ter uma melodia, tem que ter ritmo. Para poder ter isso aqui, pá, 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 tem que ter o ritmo que é o tá, 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 tá. Se eu não tiver isso aqui, fica só uma nota parada. Então, supostamente na melodia. É apenas uma nota que está soando numa frequência contínua. Então, existe continuidade, existe a arte, que é a melodia, que inclui a roupagem do ritmo. Então, o ritmo ele está associado literalmente em tudo na música. O ritmo é o átomo da música. Tá? E a harmonia, a melodia, digamos, é o prótons e os nêutrons, mas a célula em si é a harmonia. Já a célula formada. Tá? O próton é a melodia e o átomo é o ritmo. Olha que definição bacana. Imaginem que a vida é um vasto campo de possibilidades. Cada experiência, cada momento pode ser mapeado em uma escala de realidade. Esse conceito nos ajuda a entender que nossas emoções e percepções não são estáticas. Elas mudam e evoluem refletindo as complexidades de nossas vidas. Escalas maiores. A associação com escalas maiores há momentos de expansão, crescimento e celebração. Elas representam as realidades onde os nossos sentimentos, no auge do nosso potencial, desfrutam de conquistas de felicidades e de harmonia. Então, esse tipo de sensação aqui, quando você está no auge do teu potencial, realizando todos os teus sonhos, tudo dando certo para você, você está mexendo em escalas maiores da realidade. E na escala maior, natural. Então, a escala que evoca esse som aqui, ó.
Isso aqui é maior, aquilo está tudo no êxtase, está tudo... Exemplo de vida real. Pense em um momento em que você alcançou um objetivo importante ou teve uma experiência de alegria pura. Talvez fosse uma conquista profissional ou um evento familiar significativo, ou a cura de uma doença, ou uma realização pessoal. Essa experiência pode ser comparada à tonalidade vibrante e otimista de uma escala maior. Tá? Escala menores. Por outro lado, as escalas menores refletem momentos de introspecção, desafios e transformação interna. Estas realidades são marcadas por períodos de reflexão, crescimento pessoal e superação de obstáculos. Apesar de serem mais sombrias, essas experiências são fundamentais e decisivas para o desenvolvimento pessoal e a compreensão mais profunda de si mesmo e da própria existência como um todo. Exemplos de vida real. Pense em uma fase difícil da sua vida, talvez uma perda, um fracasso ou um momento de dúvida ou uma decepção amorosa. Essas experiências, embora desafiadoras, nos forçam a olhar para dentro e encontrar e forçar a nossa sabedoria a uma visão mais holística da situação. Elas são como a melodia melancólica de uma escala menor, cheia de profundidade e significado e mistério. Interconexões das escalas. Assim como uma composição musical pode transitar entre escalas maiores e menores, nossas vidas também flutuam entre essas duas diferentes realidades. Entender essa dinâmica nos permite navegar melhor pelos altos e baixos, valorizando tanto os momentos de luz quanto os de sombra. Então, a importância dos momentos de sombra, eles são tão importantes ou mais do que os momentos de luz, porque a luz é uma manifestação do caos, a luz é um efeito, a sombra é a base, é a essência de tudo. Tudo emerge do caos. Então, para supostamente você lidar com luz, você tem que manifestá-la ou ela se manifesta para você. Então, já é uma manifestação daquilo que era antes do ser. E o antes do ser reside nas sombras. Durante esta aula, vamos praticar de identificar essas escalas de realidades com as nossas próprias vidas e relacioná-las a escalas musicais correspondentes. Quer dizer que os eventos da nossa vida, a gente pode fazer uma associação direta com essas escalas. No momento que você estiver meio triste na sua casa, meio cabisbaixo, vai no teu tecladinho, toca uma escala menor, escolhe uma tonalidade, seja lá qual for, de acordo com a ordem que eu te mostrei aqui na aula antes. Você pega uma relação, por exemplo, você está triste, você quer um esclarecimento, vai na nota de Tiferet, que ela vai te abrir a luz, você vai e toca a escala dela. Se é menor, se é maior. E depois você inverte. Maior, menor. E vai tentando sentir o que a Sefirot quer te entregar. E vai tentando sentir o que a música, a epifania em ti. Entrar em estado de êxtase através dessas sensações. De ouvir um som, de ouvir uma escala. Treinar isso, praticar isso. Porque quanto mais você treina, mais você pratica esse material, mais você vai se aprofundar nos teus mistérios. E mais sábio você vai ficar. E mais rápido você vai aprender. A música não é só uma ferramenta para cunhos de alívio. A música é uma ciência extremamente profunda que está literalmente associada ao próprio mistério da noite escura da alma. Isso é música. O conceito de escalas de realidade. Uma introdução ao conceito de como percebemos e vivemos diferentes escalas de realidade através das nossas experiências e estados de espírito. Associação com escalas musicais. Escalas maiores. Ligação com momentos de felicidade, conquistas e positivismo. Escala menores. Ligação com momentos de reflexão, desafio e crescimento pessoal. Parte 2. Escala de realidade e ciências ocultas. O conceito de escalas de realidade. Nas ciências ocultas, a realidade é vista como multifacetada e composta por várias dimensões e níveis de conceitos e consciência. Olha só, quer dizer que há um conceito que é trazido de uma mente maior do que criou a própria existência como um todo, consciencial.
Quer dizer que a consciência não é uma coisa que está associada à mente humana. A consciência ela não está dentro da mente. Já tem provas científicas que já nos provam que as pessoas que tiveram experiências de quase morte, elas continuaram conscientes, mesmo depois do corpo delas estar morto, falecido. Elas se lembram de absolutamente tudo, a grande maioria delas, tá? Então já se sabe, que eu acredito que as pessoas que vêm até o nosso trabalho sabem que a gente já parte dessa base, de que a nossa consciência ela não morre nunca, o que morre é apenas o corpo cadáver, ok? Essas dimensões são acessadas através de práticas esotéricas, meditação e outras formas de exploração espiritual. Assim como na música, onde as escalas maiores e menores definem a tonalidade e o sentimento de uma composição, essas escalas de realidades moldam nossas experiências e como interpretamos-as ao mundo ao nosso redor. Quer dizer que, de acordo com a nossa concepção de interpretação, é como nós vamos interpretar o mundo ao nosso redor. Então, vai exercer uma influência direta na nossa vida do dia a dia, na nossa vida cotidiana. Não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão com a gente, nossa família, as pessoas que convivem com a gente. Nós vamos estar em interação mútua, você com a vibração delas e ela com a sua. Então, é essa dança cósmica vibratória que nós devemos aprender a harmonizar. E essa é a ideia do nosso trabalho aqui, criar uma sinfonia através da dissonância da existência. Escalas maiores. Associamos as escalas maiores a momentos de expansão, crescimento e celebração. Elas representam realidades de alta vibração, frequentemente ligadas a estados elevados de consciência e experiências espirituais positivas. Exemplos na vida real. Em muitas tradições ocultas, as escalas maiores podem ser comparadas a estados de iluminação e conexão com energias divinas ou daimons. A música em escalas maiores pode ajudar a elevar a consciência, facilitando experiências místicas e estados de êxtase profundo espiritual. Escalas menores. Por outro lado, as escalas menores refletem momentos de introspecção, desafios e transformação interna. Estas realidades são associadas a estados mais profundos e ocultos da mente, onde enfrentamos nossas sombras e buscamos a transmutação espiritual através do som, ou da mente, ou da alma. São necessidades intrínsecas do próprio existir, buscar esse lado oculto da mente, tá? Essas profundezas abissais da nossa própria mente. E para isso nós temos que entender profundamente a escala menor. E existem 3 tipos de escala menores e nós vamos aprofundar isso nas próximas aulas. Exemplo de vida real. No ocultismo, as escalas menores podem ser vistas como o trabalho com a sombra ou com linhas de mão esquerda, conforme definida por Carl Jung, onde confrontamos e integramos partes reprimidas de nós mesmos. A música, em escalas menores, pode ser usada em rituais de purificação, introspecção, cura ou rituais de profunda conexão meditativa e de estados alterados de consciência. Escalas de práticas ocultas. Assim como uma composição musical pode se transitar entre escalas maiores e menores, as práticas ocultas, muitas vezes, envolvem trânsito entre diferentes estados de consciência. Os praticantes podem usar música para sintonizar com diferentes frequências energéticas, facilitando a meditação, o transe ou a ritualística. Durante esta aula, vamos praticar e identificar essas escalas de realidade em nossas próprias vidas e relacioná-las a escalas musicais correspondentes, utilizando princípios de ciências ocultas para aprofundar nossa compreensão. Essa abordagem holística nos permitirá harmonizar nossa jornada espiritual com a universalidade da música e das realidades multidimensionais, reconhecendo as escalas do universo.
Exercícios auditivos para identificar escalas maiores e menores na música são necessários para alcançar os objetivos da técnica TUDSA. Aplicação e as realidades pessoais. Reflexão guiada sobre momentos da sua vida que se alinham com características das escalas musicais e das sensações que elas te transmitem. Conclusão, resumo. Revisão dos principais pontos discutidos nesta aula. Desafio. Escolher uma música em escala maior e uma outra em escala menor e refletir sobre elas, sobre o que elas ressoam, o que você sente com diferentes momentos da sua vida. Quer dizer, você vai aprender a abstrair ouvindo. Escolhe uma música clássica em tonalidade maior. Música clássica, tá? Porque música com letra, ela direciona muito. A letra, ela vai restringir muito a informação. A música clássica, ela vai te permitir um voo muito maior em termos de mediunidade, em termos de conexão com as paralelas daqui, ok? Então, escolher uma música clássica, e todo compositor clássico, ele caracteriza, por exemplo, a escala em Dó maior, a escala em Sol maior, de Vivaldi, por exemplo, ou Clair de la Lune, que é uma escala menor, do Chopin, e você pode escolher também a própria música, as músicas de Bach ou de Mozart, tanto faz. Contanto que uma seja maior e outra seja menor. E aí você vai refletir sobre como elas ressoam com diferentes momentos da tua vida, ou de diferentes sensações. E aí você vai deixar aqui escrito depois no comentário aqui da aula o que você sentiu, para a gente dar uma analisada e trabalhar essa abstração, de mexer com esse nível de abstração, tá? É muito importante entender também que o processo de meditação ele é fundamental. Aprender a respirar, fazer sempre os primeiros exercícios, sempre os primeiros 3 sons. Antes de começar qualquer atividade lidando com o método TUDSA, tem que fazer pelo menos 3 vezes cada som. Vai demorar no máximo 5 minutos. O som A, o som O e o som Esses 3 sons vão permitir a abertura da nossa egrégora TUDSA, e aí as entidades que nos dão suporte aqui nesse trabalho vão poder vir com você e te auxiliar nos teus estudos, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.